Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na sexta-feira tivemos a divulgação dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid, a PNAD Covid-19, pelo IBGE, mostrando que a taxa de desemprego foi de 13,2% na terceira semana de agosto, que significa um pequeno recuo frente a 13,6% da segunda semana do mês. A população desempregada foi estimada em 12 milhões e 600 mil pessoas na semana de 16 a 22 de agosto. É um resultado um pouco melhor do que o da semana anterior, mas ainda assim o índice é muito elevado, Fausto. Nós não temos perspectivas aí de redução mais drástica, nesse caso aí, do índice de desemprego no Brasil, né? Bem, primeiro, Glauco, a gente precisa olhar que é uma taxa de uma semana para outra, né? A gente ainda está assistindo um pouco dessa variação, em função do processo de reabertura. Nós não sabemos ainda de fato quando se dá o chamado pós-pandemia, e é a partir de então que a gente vai tentar compreender que normalidade vai se estabelecer no mercado de trabalho. Está muito claro que essa questão do desemprego é talvez a grande consequência que a gente vai assistir pós-pandemia. Os números continuam estáveis, porque de certo modo ele sobe numa semana, cai na semana seguinte, e a gente vai ter que esperar um pouco para analisar esse movimento agora. Tem alguns fatores que devem interferir nos próximos meses, aí, em especial quando começar a chegar os dados de setembro. Uma é, de fato, as pessoas começaram a voltar a sair do isolamento, o mercado começa a voltar, começa a abrir novamente vários setores, e isso de alguma forma deve impactar o conjunto da economia. Por outro lado, a gente sabe que esta taxa de desemprego, de alguma forma, ela também esconde um conjunto de pessoas que pararam de buscar emprego, né? Ou seja, por conta do isolamento, por conta da pandemia, deixaram de ir ao mercado de trabalho. Com a reabertura, a gente deve imaginar que isso deve retornar, um conjunto de pessoas vai pressionar o mercado de trabalho e a gente vai assistir, então, de fato, qual vai ser o número do desemprego no Brasil nos próximos meses. Na outra ponta, é bom lembrar que também agora, em setembro para outubro, começa a redução do abono emergencial, que de alguma forma vai reduzir bastante o consumo de uma parte importante das famílias, em especial na periferia, e o que vai empurrar também mais pessoas para o mercado de trabalho. Então a gente vai assistir ainda, é muito prematuro dizer de fato em que momento nós estamos. Não há muita dúvida que esse ano é um ano em que a crise econômica vai ser bastante severa. Se espera agora um terceiro trimestre um pouco melhor do que a gente assistiu aí no segundo trimestre, que a gente viu aí uma queda do PIB próximo a 10%. Por outro lado, não deve ser suficiente para complementar, para minimamente mitigar ali os problemas desse primeiro semestre. O segundo semestre está colocado para nós agora, é uma realidade um pouco diferente do primeiro, mas ainda muito aquém de sabermos para onde vai, né? Os números da pandemia começam, de certo modo, a diminuir, os números de mortes principalmente. Isso vai indicando que até por uma questão de tempo, como a gente viu em outros países, a pandemia ela vai diminuindo a sua ação e, de alguma forma, a economia vai voltando a uma relativa normalidade. A pergunta que a gente deixa, então, é qual normalidade será essa, uma vez que é bom lembrar que a economia já andava de lado, mesmo antes da própria pandemia. Agora, Fausto, a gente sabe da importância que tem o mercado interno no contexto da macroeconomia brasileira. E temos aí, além desse elevado índice de desemprego, como você mencionou, a perspectiva de redução do auxílio emergencial de R$600 para R$300 e ainda um não reajuste do salário mínimo, que não vai ter aumento real. Dentro disso, dessa perspectiva, na verdade, é mais um impeditivo para a retomada da atividade econômica ao nível anterior ao da pandemia, Fausto. Sim, é bom lembrar também, Glauco, que a gente está num desses momentos de carestia, né, da nossa economia. Os preços, em especial dos alimentos, eles também vêm subindo. A gente tem o destaque aí do arroz, mas ele não é o único.
Então, de certo modo, o poder de compra do trabalhador ele vem se reduzindo nas duas pontas, seja de um lado porque os produtos encareceram, seja do outro porque a sua renda diminuiu. Esse encontro desses dois fatores diminui bastante, de certo modo, o poder de compra e efetivamente o consumo, que é um importante indicador, um importante elemento de puxar a economia para frente. Não só a questão do salário mínimo está congelada, mas há discussões, inclusive, no governo, de você desindexar o salário mínimo, desindexar principalmente os benefícios previdenciários ao salário mínimo, o que, de certo modo, impactaria aí a redução de um conjunto bastante importante da economia brasileira, que são os aposentados, né? São mais de 40 milhões que, de alguma forma, estão vinculados aos benefícios previdenciários e que podem ver a sua remuneração, inclusive, perder da própria inflação. A gente vai assistir isso ainda nos próximos meses. Esse deve ser o grande debate aí em relação às contas públicas, ao financiamento público e ao crescimento econômico. E temos que assistir, então, também como o mercado vai reagir, em especial com o Banco Central, se a inflação começar a subir. Está muito claro que a parte dos alimentos já está subindo. Temos que entender que o câmbio, de alguma forma, ele vai pressionar não só os preços dos alimentos, mas vai pressionar o conjunto de preços na economia. E vamos ter que ver como é que o Banco Central vai reagir. Se ele vai manter os juros na taxa que está, ou seja, os juros baixos, ou se ele vai elevar a taxa de juros, o que pode ainda comprometer mais ainda a economia de 2021. Não é um cenário simples, é bem provável que 2021 seja um ano de recuperação muito lenta, e a gente talvez veja alguma coisa diferente para 2022, a depender da posição que o governo implemente ao longo do ano que vem. Esse ano, não há dúvida, vai ser um ano ruim do ponto de vista econômico e muito ruim do ponto de vista das famílias. O abono emergencial, segundo o próprio governo, acaba esse ano, então as perspectivas, na verdade, se colocam muito para o ano que vem. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos de novo, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.